meu Senhor, faz-me enxergar de novo, Senhor, faz-me caminhar com o povo. E no ritmo de Misericórdia em Canção, agora você prepara o teu coração, também a tua mente para o conhecimento. Vamos trazer o nosso quadro Fé em Debate com o tema aborto. Você começa a acompanhar agora. Derrama chuva de bênçãos, derrama chuva de milagres, derrama chuva de bênçãos, derrama chuva de milagres. É isso aí, povo de Deus. O nosso quadro Fé em Debate começa agora com um tema que nos faz refletir. A vida, né? Todo o povo de Deus. Eu não digo só o povo cristão, mas todo o povo precisa parar e refletir o valor da vida. E quando a gente fala de vida, com certeza a gente vem trazendo tudo o que aconteceu, né? Enfim, saiu, virou notícia em todo o país. Esse tema sobre o aborto, sobre essa quadrilha, enfim, quem não ouviu vai ouvir falar agora, né? Exatamente por isso que nesse quadro nós trazemos temas de tudo o que acontece no nosso país e traz aqui para ver a visão da igreja, a visão jurídica, uma visão psicológica, emocional do ser humano, pois ele na sua totalidade é um plano perfeito de Deus, né? Então, neste momento no nosso quadro, agora nós vamos começar apresentando. Aqui estão os nossos convidados. Hoje eu tenho a alegria de receber aqui à minha esquerda, a Fabíola Rocha, ela que é advogada, Padre Clairton, ele que é o pároco da Catedral de Fortaleza, Alexandre Carvalho, ele que é psicólogo. Todos eles pesquisaram sobre esse assunto, entendem sobre o que vão falar e estão aqui exatamente para nos ajudar a ajudar a população. O tema hoje é aborto, como eu mencionei. Quero desejar a vocês hoje aqui, né, que Deus nos abençoe e possa conduzir cada um, tá certo? Em todas as informações. Gente, sejam muito bem-vindos ao Brasil Católico. Seja bem-vinda, Fabíola. Gostaria que você se apresentasse para o nosso povo. Bom, é alegria, uma satisfação muito grande receber esse convite, estar aqui com vocês, telespectadores, né, do Brasil Católico. Eu me chamo Fabíola Rocha, sou advogada, sou consagrada da comunidade católica Shalom e hoje estou aqui com vocês para poder nós conversarmos, aprendermos, discutirmos e suscitarmos questionamentos sobre o assunto, sobre o que você pensa, sobre o que nós refletirmos. Vamos pensar juntos. Eu acho que isso é fundamental para um bom cristão, um bom católico. Colocar a cabeça para poder pensar junto com o coração, funcionar tudo em comunhão. É muito bom estar aqui com vocês. Amém. Muito bom recebê-la também. Padre Clairton, pároco da Catedral de Fortaleza, seja muito bem-vindo, sua bênção. Deus abençoe. É mais um prazer estar mais uma vez aqui nesse programa que está já consagrando com uma boa audiência, né? E dizer que eu sou o Padre Clairton, sou pároco da Catedral, já tive a oportunidade de escrever 2 livros sobre esse tema. Um dos tais foi aprovado pela Universidade de Louvain, na Bélgica, e de tal forma que é um momento que a gente tem de oferecer uma reflexão mais séria a respeito desse tema tão candente que é o aborto. Verdade, Padre. Muito obrigada, viu, por estar aqui para falar na visão da igreja. Alexandre, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Ana. É uma alegria para mim estar aqui, poder também compartilhar, né, um pouco da visão da psicologia sobre o aborto. Essa temática que é uma temática universal, um tema que deve ser abordado e discutido por toda a sociedade. E claro que é difícil a gente abranger todos os tópicos, todos os pontos de vista, mas aqui a gente vai fazer um esforço, né? Eu espero poder ajudar com a visão, lançando luz também acerca da psicologia, de tudo aquilo que acontece naquela mulher, né? Que sofre, que tem toda aquela questão que às vezes aborta, às vezes não. Eu espero estar explanando um pouquinho das consequências psicológicas
disso em nós, tá bom? Maravilha, Alexandre. Como vocês sentiram, nós estamos aqui tentando ajudar. Vamos bater esse papo de uma forma descontraída, mesmo o assunto realmente sendo muito sério, mas que você possa abrir agora o teu coração, ouvir e com certeza tentar colocar em prática. Eu gostaria, Fabíola, que você começasse explicando aí a todo o povo de Deus o que aconteceu, essa notícia que se espalhou em todo o país, que mexeu com todo mundo. Fala pra gente. Pois não. É um pouco longo, vamos tentar resumir. Bom, essa decisão que o STF pronunciou, ela se refere a apenas um caso, um processo que teve origem no estado do Rio de Janeiro, onde uma mulher sofreu, essa realidade, chegou a esse problema mediante uma quadrilha, pessoas que não tinham um bom comportamento social numa clínica de aborto, e esse processo se desenrolou no estado do Rio de Janeiro, chegando aos superiores tribunais até o STF. E assim, não se foi instituído nenhuma lei, é importante dizer logo no início, não há uma lei a respeito que aprovou o aborto. Existe somente uma decisão. Há uma decisão, um acórdão do Supremo Tribunal Federal que tem o seu efeito para este caso. Mas, Fabíola, isso pode ser estendido aos demais? Sim, isso pode ser estendido porque a decisão do STF é tida como jurisprudência e alcança a toda a sociedade. Então, isso foi a origem. Contudo, como esse efeito, o que nós chamamos no direito erga omnes, atinge e alcança todas as pessoas, é importante que nós tenhamos o conhecimento e saibamos da origem. Mas é um único caso. Não existe nenhuma decisão, porque às vezes a gente fica muito assustado e precisa filtrar um pouco de tanta massificação, Existe muita informação midiática aos nossos ouvidos, olhos. Então, com calma, discutir e ouvir. Maravilha, Fabíola, muito obrigada pelos os esclarecimentos, nos ajudando a entender mais. E para falar sobre esse assunto, e principalmente o que acontece com a mulher quando ela comete o aborto, com as pessoas que ajudam, com as pessoas que indicam, com as clínicas que fazem. Padre Clayton, na visão da igreja, o que a igreja ela aconselha? Como é tratada essa pessoa que cometeu o aborto e as pessoas que ajudam? Olha, eu queria deixar essa pergunta para o nosso psicólogo, que talvez pudesse dar com mais profundidade esse tema. Mas, por outro lado, como confessor, e dando orientação espiritual às pessoas, eu posso dar, sem invadir a seara alheia, eu quero, dentro da minha seara de confessor, de orientador espiritual, dar um testemunho de que a marca é profunda, não é uma coisa muito simples. Na hora, a mulher tomada por angústia, por uma situação familiar que não quer revelar a sua família, aos seus pais, tem medo de ser jogada fora de casa, porque não tem condição de criar o filho. Além desses fatores que geram uma profunda angústia e uma perturbação mental na mulher, tem um problema dela nunca se sentir perdoada. O aborto cria uma trauma tão forte na pessoa que se submete ou que colabora para a sua execução, que não é possível mais riscar da memória. Eu tenho 43 anos de sacerdote e tenho dedicado minha vida às confissões. Eu atendo confissões de manhã e de tarde. De manhã e de tarde. E no domingo, o dia inteiro. Eu encontrei uma vez, não vou dizer em que lugar, uma senhora com 86 anos de idade, que me dizia que não suportava ouvir falar em nascimento de uma criança. Quando dizia isso, é como se desse uma facada nela, porque aos 16 ela havia feito um aborto e ela não se perdoava. Então são 70 anos que ela carregava aquela mágoa no coração, aquele desgosto. E com toda razão, porque a gravidade e a malícia do aborto está no fato fundamental de que quem mata é quem devia proteger, era quem devia defender.
Depois a consciência dói porque é um inocente indefeso que não pode se defender. Se é melhor absolver um criminoso do que condenar um inocente, imagine agora condenar e matar um inocente que não pode esboçar a menor defesa. Então, isso é que gera depois algo, quando a mulher passar desse momento de angústia inicial, gera esse sentimento de culpa que, por mais que você diga que Deus é misericordioso e que se a pessoa se arrepende e não quer mais voltar a fazer aquilo, que Deus perdoe, cancela aquela culpa, mas a pessoa não deixa introjetar no íntimo de sua consciência. Então, por isso que eu estou dizendo a vocês, então essa questão deve ser tratada. Parabéns, porque você escolheu 3 profissionais diferentes, e eu estou dizendo aqui que eu não estou falando como religioso, de modo nenhum, estou falando como advogado, ela como advogada, ele como psicólogo clínico, né, de que nós estamos diante de uma vida atestada pela ciência, pela embriologia e pela biologia. Eu escrevi um livro que foi inclusive aprovado pela Universidade de Lovaina, em que os maiores demógrafos do mundo inteiro, né, o Monsieur Michel Scuyans, que vocês puderam ver no site com o nome dele, então, onde ele me parabenizou pelo fato de eu dizer que não se trata de um artigo de fé, né? Não é uma questão de religião, se trata de uma questão de biologia, de embriologia. A partir do encontro do óvulo com o espermatozoide, nós estamos ali diante de um ser humano, que apenas vai se desenvolver lentamente, devagarinho, mas que já é um ser humano a partir do início. A sua forma natural, né? Esse desenvolvimento. Obrigada, Padre Clairton. Com certeza nós estamos aqui para tentar esclarecer e ajudar. E foi exatamente por isso que nós chamamos profissionais, para que possa esclarecer dentro da sua seara, do seu estudo, do seu conhecimento, como nós podemos ajudar a população brasileira a enxergar de uma forma melhor esse tema. E é exatamente como profissional da área da saúde que eu gostaria agora de conversar com o Alexandre, ele que é psicólogo clínico, atende diversas pessoas, mulheres, né, de todas as faixas etárias. Gostaria de saber exatamente do Alexandre, para você, na visão como psicólogo, emocional, psicológica, dos traumas, o que fica de ruim na vida de uma mulher que chegou a cometer o aborto e o que fica também de positivo na vida daquela mulher que insistiu em ser mãe, mesmo que tudo não cooperasse ao favor. Mesmo que o pai não quisesse, mesmo que ela sentisse medo, mesmo que ela sentisse vergonha da sociedade, das amigas, o que fica de positivo? Ok, obrigado pela pergunta, Ana. De fato, quando a mulher ela comete um aborto, ela pratica esse aborto, né, ela está indo contra a própria natureza dela, porque como não só homens e mulheres têm instintos, assim, a gente compartilha inclusive com animais, né, e no caso do instinto materno de proteção, é algo que está impresso no funcionamento psíquico da mulher, né? Então, quando ela comete um ato contra o próprio filho, ela acaba indo contra ela mesma, né? E esse ato, consciente ou inconscientemente, vai gerar uma consequência, né, de abertura para neuroses ou até psicopatologias, né? É possível que quando o aborto é cometido, por exemplo, nas primeiras semanas, sabendo que o instinto materno ele vai progredindo à medida que a gestação vai prosseguindo também, é possível que se ela fez esse aborto no começo da gestação, ela não tenha muito conscientemente essa culpa ainda, né? Mas nada impede que essa culpa não venha a florir num outro momento da vida da pessoa, né, dessa mulher, e o que é, infelizmente, devastador psicologicamente, né? Porque, de fato, essa contradição de a mulher ter matado alguém que ela deveria ter protegido, né? Ela meio que cobra o preço, né? E, infelizmente, o que se vê, até mesmo nas clínicas, né, de terapia, são mulheres que realmente não conseguem lidar com essa situação. Um fato da história delas, né,
que acaba continuando, como muito bem o padre Clairton abordou, continuando até o final da vida, né? Então, é uma realidade que a gente tem que trabalhar, né? Mas pouco ou nada se pode fazer com relação ao que já passou, ao que já foi realizado, né? Geralmente a abordagem que é feita, né, com essas mulheres, né, é uma abordagem propositiva para daí para frente, né? Às vezes significando, encontrando um sentido de até mesmo lutar contra o aborto, de permitir que outras mulheres conheçam a experiência dolorosa de uma mulher que cometeu um aborto, né? Então, funciona assim, mais ou menos, a psicoterapia. Obviamente que a gente entra nos meandros, né, da psique humana e vai tentando abordar ao máximo, né, aquele momento, aquele movimento de cura interior, né? Mas, infelizmente, se a gente for pegar até mesmo estatísticas, né, de psicopatologias relacionadas ao aborto, infelizmente é gritante a diferença, né? Num estudo na Nova Zelândia, a gente percebeu que 46%, assim, as mulheres que cometeram aborto têm 46% mais chances de ter depressão. Outras patologias como síndrome do pânico, transtornos de ansiedade, transtorno do estresse pós-traumático e até mesmo suicídio, né? E o suicídio, fazendo uma média de alguns países como Estados Unidos, Grã-Bretanha e Finlândia, tem uma média mais ou menos de 310 chances a mais, né? O risco de suicídio aumenta esse valor, 310%. Então se vê que de fato é nefasta essa ação, né? Mas assim, é importante a gente conversar também sobre aquelas mulheres que escolheram dar prosseguimento à gravidez, né? Sabe-se que não é fácil que uma mulher que tem uma gravidez não desejada, ela passa ali por um momento de névoa, de neblina, em que talvez ela não enxergue nada. E nesse momento é importante nós falarmos que é fundamental o apoio da família e caso essa mulher não esteja num ambiente familiar propício a ter esse suporte emocional, é importante que ela peça ajuda mesmo, né? Peça ajuda à igreja, peça ajuda à sociedade, porque ouvindo pessoas que têm experiência com aquilo, até mesmo mulheres que já passaram por essa situação, pode ser que elas tenham uma luz e a partir dali elas saibam que tem uma solução que não o aborto, que elas saibam que tem uma outra via, né? Que decidindo pela vida, futuramente, muito provavelmente, até estatisticamente a gente vai falar isso, muito provavelmente elas vão saber que fizeram o correto, né? Quando elas estiverem lá com o seu filhinho, elas vão ter visto que a névoa, a tempestade passou e o que sobrou muitas vezes foi o amor, foi a superação, foi ver que a vida brotou, né? Mesmo naquele terreno que não tinha água, aparentemente não tinha como frutificar, a gente vê depois acontecendo a vida, né? E a vida é bela, né? No final das contas a gente descobre isso, né? Realmente quando você começa a perceber, e tem muitos testemunhos assim, né? Eu falo até de quando a mulher decidiu ser mãe, lutar contra tudo e contra todos, né? Principalmente quando ela entende que ela não é dona, né? Ela não é dona daquela vida, então ela não pode decidir se tira, se mata, se vive, né? Nós estamos aqui mostrando várias visões, né? Mas eu trago a visão da fé agora, que nós temos a oportunidade de carregar no ventre, somos escolhidas para gerar uma vida. Mas decidir se vive ou se morre, essa decisão só é de Deus, né? Não é nossa. Então nós temos vários testemunhos que mostram que mulheres que decidiram sim, mesmo tudo cooperando para não, elas são felizes. Temos testemunhos de mulheres que tiveram, sim, filhos provenientes de um estupro e que o filho gerou vida, gerou alegria, gerou mais felicidade do que ela podia imaginar. Ou seja, quantos são os testemunhos? Nós também precisamos nos apoiar nas pessoas que fizeram certo e que deram certo, né? Fabíola, eu gostaria exatamente que dentro dessa nossa reflexão, você explicasse para todo o povo de Deus aí que está nos acompanhando as visões, né, jurídica, mas também do Estado, do apoio, de uma central de atendimento, de acolhimento à mulher, aquela que está com medo, aquela que não tem um apoio. Existe essa assistência, existe esse apoio. A mulher que está nos assistindo agora e que está exatamente nesse momento de dúvida, tem como ser ajudada? Ela tem como lutar pela vida do filho? Ana, eu posso lhe responder e responder também nessa conversa que nós estamos tendo com os telespectadores, que é fundamental nós nos situarmos como pessoas e como cidadãos.
É muito interessante que nós sabemos e temos essa consciência de que todos nós vivemos sobre a égide de leis. Então, nós vivemos dentro de uma realidade civil também. E nesse meandro, nós temos como a nossa Carta Magna, a nossa Constituição, que desde o seu preâmbulo, ela vai defender a vida. Então é interessante porque aqueles que se comprometeram em defendê-la, de alguma forma, vão contra ela mesma. O preâmbulo da Constituição Federal, ele vai dizer o quê? Tem um momento aqui que ele reflete sobre valores. Ele diz que os representantes do povo brasileiro, reunidos no momento de proclamar aquela Constituição, né, na Assembleia Constituinte, destina a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade. Então, quando nós tratamos de valores, nós olhamos para dentro de nós e para o significado que cada coisa tem. Então, uma sociedade que vive sobre essa linha, esse pensamento de um valor, tem exatamente a vida como esse princípio fundamental de proteger, de resguardar. Daí, nós vamos continuando. E sobre essa questão jurídica, nós temos que a Constituição vai guardar no artigo 5º esse direito de uma maneira clara. O artigo 5º ele vai dizer claramente: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida. Se você quer tomar determinada atitude, reflita e tenha consciência plena das consequências para você e para aquele que não tem como se defender. Então é muito importante termos essa clareza de que o que acontece hoje? O Código Penal, ele considera crime abortar quando não é no caso de estupro. E essa decisão diz, não é crime abortar, matar aquele feto até o 3º mês de gravidez. Então, o que acontece? A mulher que não acredita que aquele filho é um filho, ela não duvida do filho. Ela não duvida de Deus. Ela não duvida do Estado. Ela duvida dela. Ela vai contra ela. É carne dela. Então, é importante nós termos essa consciência. Por quê? Porque é mais fácil dar essa aparente solução. Porque as clínicas matam, porque o aborto é em clínicas clandestinas. Por que será que se tira proveito desse mercado? É um mercado? Há ganho com isso? Nós precisamos, sim, pensar sobre essa realidade. Então, quando algo assim se coloca diante de nós, reflitamos, pensemos, nos posicionemos. Não tenhamos vergonha de abrir a nossa boca e de nos posicionar. Será a favor do aborto? É um ponto de vista que está aqui. Mas ser contra o aborto não é ser burro, não é ser piegas. Eu sou a favor da vida. Se a minha mãe, com os desafios, ou meu pai tivesse decidido me abortar, eu não existiria. Sua vida foi difícil? Foi boa? Quantos momentos alegres? Mas foi a decisão de uma pessoa, uma única pessoa, decidiu por você. Agradeça a ela. Isso não é uma questão somente divina, é uma questão humana, materna. Não desista de si própria. Essa é a primeira questão. Dê valor. O valor que a Constituição garante, primeiramente, é o seu valor, é a sua vida, é a sua consciência. O corpo é seu e não é aquela massa, porque eu tenho direito, porque o corpo é meu. Sim, ele é dado a você e para você administrar. Isso é a maior riqueza. Pense sobre isso e nós estamos aqui para pensar, né? Para refletir e para conversar, aqui ou fora daqui. Fica a reflexão aqui, é importante. Fabíola, muito obrigada. Padre Clairton, muito obrigada. Alexandre, né, por nos doar aqui o tempo de vocês e o conhecimento. Fica aqui, gente, a informação e que você possa refletir junto com a gente, né? E com certeza, a partir de hoje, você também possa tomar a sua decisão de uma forma mais prudente, de uma forma mais clara e principalmente de uma forma livre, através do conhecimento. No seu coração